Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Vamos ficar de pé e reverência a palavra do Senhor, amém? À medida que você for encontrando, vai se colocando de pé. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Quantos querem vitória de Deus nessa noite? Glória a Deus. Estamos em guerra, alguns em vitória, mas o importante é que o Senhor está conosco e, como já foi ministrado, o Senhor está no barco. E se Ele está no barco conosco, se Ele é o capitão da nossa vida, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Amém? Amém. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você pode repetir esse versículo comigo? Porque para mim tenho por certo as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, por que eu falo e profetizo que hoje é uma noite de vitória para mim e para você? É porque quanto mais, irmãos, mais nós somos experimentados na obra de Deus, quanto mais nós somos experimentados, provados no nosso caráter, mais a excelência e o poder do Senhor é manifesto em nós. Quer dar um segredo para você entender hoje que você está pertinho de alcançar uma coisa grandiosa na presença de Deus? Quanto mais o nível das águas aumenta, quanto mais o barco balança, quanto mais problemas às vezes aparecem no seu caminho, mais o Senhor está te dizendo: fica firme, porque o meu braço forte está perto de se manifestar na sua vida. Quanto mais o vento começa a ficar forte, nós vemos pelas Escrituras, mas o Senhor está dizendo: fica firme, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Tudo, irmãos, coopera para o nosso bem. Se a gente for começar o capítulo 8 de Romanos, vai estar escrito assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Às vezes a gente pega o capítulo 8 só para falar assim: vamos pregar sobre o pecado na igreja hoje, bispo Marcos. Vamos descer o cajado, vamos descer a vara, vamos falar de pecado. Deixa eu te falar uma coisa: nós já nascemos pecadores, porque lá no jardim do Éden, quando houve o primeiro pecado, nós fomos destituídos da graça. Só que o Senhor, à medida que nós vamos conhecendo Ele, e nós levantamos a nossa mão e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, o Senhor, a partir deste momento, fala: agora não, Satanás, a partir de agora, quem manda na vida dele sou eu, quem governa a casa dessa pessoa sou eu, quem manda no ministério dessa pessoa sou eu, e aquilo que era para derrota, para vergonha, eu transformo em duplão. Aquilo que era para te matar, aquilo que era para te abater, aquilo que era para o inimigo zombar da sua casa, da sua família, o Senhor transforma em bênção, em vitória, em virtude. Porque a partir do momento que você se rende ao Senhor, a sua vida muda. E é por isso que está falando: nenhuma condenação há sobre você. Pastor Diego quer dizer que a partir do momento que eu levanto a minha mão, eu já não peco mais. A gente continua falhando, porque ninguém é perfeito. Só que a partir do momento que a gente faz uma aliança verdadeira contínua com Cristo, todas as nossas falhas, tem alguém como se fosse esse culto, algo que viria para me atingir. O Senhor, Ele fala para mim e para você: agora nada mais te atinge, porque o preço do meu sangue está sobre a sua vida. Você falhou, você caiu, você pereceu, eu te levanto, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Se coloca de pé e continua caminhando, porque eu sou contigo. Esse é o recado de Deus para nós. Por isso, nenhuma condenação há. Durante o caminho nós vamos ser perseguidos como Jesus foi, nós vamos ser açoitados como Jesus
Talvez não com um chicote, com aqueles ossos, com aquele pedaço de ferro, de madeira, mas com palavras. Talvez você vai passar por uma enfermidade muito séria. Já tivemos pessoas aqui no ministério com câncer. Eu mesmo tive um problema de coluna muito sério. Mas aquilo, irmãos, que não te para, te faz mais forte. E aquilo que o inimigo muitas vezes lança no seu caminho para te fazer desistir, é o degrau que você vai subir mais alto e você vai elevar o seu nível no Espírito de Deus. Então não olha hoje para a sua circunstância presente. Como nós começamos no versículo 18. As aflições no tempo presente não se comparam com o que ainda há de vir. Porque à medida que as coisas vão ficando mais difíceis, o funil vai ficando mais fininho, a glória do Senhor também se manifesta. Então entende uma coisa nessa noite: à medida que a prova vai aumentando, a presença de Deus e a comunhão do Espírito Santo também aumentam. À medida que as coisas vão se dificultando no seu caminho, é o sinal perfeito que o Senhor vai falar mais de perto de você. A gente canta assim: o mar me submergir a tua mão, me traz à tona para respirar. Está difícil a tempestade, está difícil o vento, está difícil a escuridão. Imagina você no meio de um mar sozinho ali. Ou você está numa situação na sua vida hoje que você se depara e não tem quem te socorra. E de repente você vê aquela figura andando sobre as águas. É um fantasma, é uma assombração. Eu já não estou com problema o suficiente para vir aí no diabo se levantar, aparecer na minha casa 2 horas da manhã. Não, meus irmãos. À medida que a dificuldade aumenta, você vai começar a ter mais e mais experiências com Deus. Então, na hora que você ficar triste, abatido na sua casa, você se ajoelha em nome de Jesus e fala: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Senhor, eu sei que nessa hora da angústia, eu sei que o meu Redentor vive. Então, se o Senhor está vivo, se manifesta na minha casa, se manifesta na minha vida. Aleluia. E se o seu coração estiver sincero diante do Senhor, não tem como, irmãos, ele não abrir a boca e falar. Porque a palavra diz que o coração quebrantado e contrito, esse ele não despreza. Glória a Deus. Ele pode não dizer o que você quer ouvir, mas se ele vai falar alguma coisa a seu respeito, ele vai te dar uma palavra. Mas pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Como é que eu vou reconhecer a voz de Deus se você ainda não teve essa experiência? Abra sua Bíblia. Porque essa Bíblia, quando está fechada, pode parecer um livro, mas quando ela se abre, é a voz de Deus. E à medida que você lê, você vai identificando coisas na sua vida, mas você também vai conhecendo mais sobre o Senhor. Como é que eu posso pregar? Como é que eu posso falar sobre alguém se eu não conheço? Como é que eu posso falar, chegar aqui o primeiro dia e falar: aquela pastora ali que está de veste, de calça preta, ela usa óculos, ela deve ter ali entre os seus 35 e 40 anos, ela deve ser uma pessoa muito importante porque está sentada na primeira fileira, na primeira cadeira. E a gente olha o exterior da pessoa, mas o Senhor, Ele conhece dentro. Aí Ele fala: ela é a minha filha, filha da minha filha apóstola Edna, a pessoa que cuida da igreja, é uma pessoa que está na obra, é uma pessoa que passou por uma enfermidade, mas a mão do Senhor tocou e livrou, para a honra e glória do meu santo nome. E a pessoa passa isso, passa aquilo, e o Senhor vai trazendo, irmãos, a revelação. Então assim também somos eu e você. Às vezes alguém te olha pela capa e fala: essa pessoa tem esse trejeito, essa pessoa tem essa aparência. Mas não deixe, irmãos, não pegue o espelho do outro, não pegue a opinião do outro para a sua vida. Quem te conhece no deitar, no levantar da sua cama, é o Senhor Jesus. Quem sabe o que você está passando e tem remédio para você nessa noite, é o Senhor Jesus. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa pela sua vida, não é o pregador da noite, não é a pessoa responsável pela igreja. Quem pode fazer alguma coisa pela sua vida é o Senhor Jesus. E através do seu Espírito Santo que está aqui nessa noite, se você crê, hoje Ele tem resposta, Ele tem vida para a minha vida e para a sua vida também. Por isso, irmãos, que a gente não desanima, é por isso que a gente não abaixa a cabeça. O inimigo pode tentar, o Senhor pode nos provar muitas vezes, porque quando nós lemos a tentação de Jesus, e foi pregado isso por esses dias, o Senhor, o próprio Deus, conduziu Jesus pelo Espírito, não é maiúsculo, como foi pregado no primeiro visita dele. Então, se o próprio Espírito, irmãos, às vezes nos permite passar por certos moldes, agradeça ao Senhor, como foi dito aqui nessa noite, porque tudo isso produz peso de glória para nós. As aflições que nós passamos neste mundo não se comparam com o nível de glória que o Senhor vai derramar na nossa vida.
vida. Pastor Diego me dá um exemplo concreto. Irmãos, eu era uma pessoa que eu estava no altar. Eu era uma pessoa que fazia back vocal no primeiro tempo que eu estive na igreja. A pessoa se ilude com o mundo, sai da presença do Senhor. Quando volta para a casa do Senhor, tem que começar de baixo. 6 meses depois que eu retorno, sou convidado a fazer o curso de obreiros. Entro no curso de obreiros. Irmãos, humanamente, você vai entregando uma responsabilidade tão grande assim na mão de alguém, se não for pela ordem do Senhor. É Ele que faz. É Ele que olha para mim, para você e fala: humanamente você não tem condição nenhuma, mas sou eu que te dou a condição, sou eu que te dou as armas, sou eu que te capacito, sou eu que te coloco no lugar que eu quero colocar. E se eu coloco, eu também tiro. Porque muitas vezes, irmãos, a gente é agarrado também com as coisas. O Senhor me deu esse copo de água, mas essa água aqui acaba, daqui a pouco essa água acaba. E a irmã pode vir querer tirar esse copo para me servir um pouco mais. E muitas vezes o Senhor faz isso na minha vida e na sua vida. Às vezes a presença de Deus, a gente vai passando prova, e o nosso crédito de lágrimas, ele vai se secando, e uma hora o Senhor precisa fazer algo em nós, para que a gente renove o nosso estoque de orações, para que a gente renove o nosso estoque de crédito diante dele. Pastor Diego, que crédito é esse? É quando a gente passa pela prova, em vez da gente amaldiçoar, da gente blasfemar, a gente glorifica o nome do Senhor. É quando a gente é humilhado, muitas vezes a gente fala: mas o teu nome é engrandecido ainda assim na minha vida. É quando a gente muitas vezes passa pela enfermidade e fala: mas o Senhor é o Deus que cura. Mas se o Senhor não me curar, que seja como Jó, ainda que ele me mate, a ele eu louvarei. Mas essa glória, Satanás, eu não te dou, porque a minha vida pertence e está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. É quando a gente tem esse tipo de maturidade. A minha vida é preciosa, irmãos, amém. Tem gente que gosta de mim aqui hoje, amém. Mas se o Senhor decidir que de hoje para amanhã é a minha hora, glória a Deus por isso. Chora um tempo, mas eu estarei na glória com o Senhor, se assim Ele me der essa graça e o meu coração estiver reto diante dEle. Porque a gente fala muito: pastor Diego, você está falando das aflições do tempo presente. É porque daqui a pouco o Senhor vai me dar uma casa, é porque daqui a pouco o Senhor vai me dar um carro, é porque daqui a pouco o Senhor Jesus vai resolver minha vida. Não, gente, é porque daqui a pouco tudo que está acontecendo nesse mundo vai ficar para trás. Você vai se apresentar diante daquele que está sentado no alto e sublime trono, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E quando você vê Ele face a face, e não por enigma, não por espelho, mas você conhecer aquele que te conhece, você não vai se lembrar mais. Você não vai querer mais voltar. Alguém vai querer voltar. Quem teve experiência de arrebatamento me fala que a sensação de não querer voltar. A gente, quando recebe uma ministração que a gente deita no chão, que alguns ainda insistem em chamar só de endemoniamento, né, Bispo Marcos? A pessoa caiu, está endemoniada. Oi, quantas vezes? Neste ano ainda, eu fui na Ceilândia na inauguração e o pastor Gessé estava lá. Irmãos, aquele homem falou uma palavra sobre a minha vida e eu não resisti o peso da glória daquela palavra sobre a minha vida. Porque uma coisa é quando nós oramos e a pastora Maísa compartilha algumas coisas, eu também compartilho algumas coisas, e a gente ora uns pelos outros, a gente acaba que se identifica, então a gente conhece um pouco da vida. E a gente ora, a gente profetiza, o Senhor nos usa, amém, glória a Deus. Mas quando é uma pessoa que não te conhece, uma pessoa que não se senta com você, que abre o leque da sua vida e fala: assim diz o Senhor. É diferente, irmãos. É diferente. E por que eu falo dessa experiência que eu tive lá, irmãos? Porque o que me deu forças para continuar lutando pela minha dor da coluna, e o que me deu forças para continuar um processo que eu estava na minha vida, foi a palavra do Senhor liberada sobre a vida daquele povo. E aí você pensa assim: ele fez reteté, ele falou em línguas, ele falou uma coisa muito profunda, pastor. Uma das coisas que ele me disse é: não temas, eu, o Senhor, estou contigo. Irmãos, quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor falar: eu sou contigo? Quem somos nós para o Senhor olhar para nós e falar assim: mas eu sou contigo? O Senhor, irmãos, que tem olhos como chamas de fogo, que Ele olha para nós e Ele sim vê a nossa impureza, vê a nossa mancha, vê a nossa podridão, e Ele ainda assim passa a olhar sobre nós e fala: mas eu não me importa o seu pecado, não me importa o que você fez, o que você deixou de fazer, o que importa é que eu te amo e que a minha graça te basta, o que me importa é que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, o que me importa é que
semeia com lágrimas, faz o mesmo caminho, trazendo nas mãos os feixes de alegria. Então, para cada deserto e cada lágrima que você derramou nos últimos tempos, o Senhor tem restituição para a sua vida. O Senhor tem um tempo novo para a sua vida. O Senhor tem infinitamente mais do que tudo que você pede, do que tudo que você pensa para fazer na sua vida. Glória a Deus. Mas outra coisa que o Senhor fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. É muito sério, irmãos. Nós precisamos nos atentar. Eu estava falando isso com uma pessoa agora. E o diabo, muitas vezes, ele não vai se apresentar para você falando: olha, eu sou o diabo e eu vim te parar hoje. O diabo, ele vai criar situações para que você tire o foco de Deus. Aí você vai começar a falar do irmão que te persegue, você vai falar da conta que você não está pagando, você vai falar do dinheiro que está te faltando, sendo que o Senhor só quer que você fale: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o Senhor que me guia a verdes pastos, o Senhor que guia mansamente a águas tranquilas. É o Senhor que unge a minha cabeça com óleo, é o Senhor que faz o meu cálice transbordar. Porque o que o inimigo tem feito, irmãos, nos nossos dias, é roubar nossa atenção. Primeiro, por causa da internet. Ah, não, mas eu estou aqui no Instagram, vendo vídeo educativo. Eu estou aqui vendo vídeo motivacional. É Camila Barros, é Sandra Alves, é não sei quem, é Nicodemos, é não sei o que lá mais. Não, irmãos. Tempo com o Senhor é Bíblia, é joelho. Intimidade com o Senhor é no secreto. Você não tem intimidade com ninguém da sua família por videoconferência. Você não tem intimidade com ninguém da sua família vendo a pessoa por trás de uma tela. O Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, imagina se ele gosta de ser maltratado. Imagina se ele gosta de ser ignorado. É porque o Espírito Santo tem problema psicológico, gente, marcas de rejeição, não. Mas é porque ele é uma pessoa e ele é muito sensível. Quando nós estamos em um lugar que a gente não dá a glória e a honra para ele, ele não se manifesta. E é por isso que em muitas igrejas, quando a gente conversa com pastores, o que os pastores dizem? Tem igrejas. E tem momentos aqui na minha igreja, que eu já ouvi isso de pastores, que parece que o Espírito Santo está lá fora. Ele já não é bem-vindo para entrar na congregação. É culpa do pastor, gente? Não. É culpa das ovelhas? Talvez. Mas, independente de culpa, quando nós entramos na casa do Senhor, nós temos que entender que o preço foi pago para que o peso da morte fosse tirado das nossas costas. Então, imagina que toda vez que nós pecamos, toda vez que nós falhamos, se toda vez nós tivéssemos que sofrer as mesmas marcas de Jesus, levar uma chicotada, levar uma bofetada. Não. A graça de Jesus, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. E nós podemos continuar de onde nós caímos e prosseguir na nossa caminhada com Deus. Por isso que o Senhor fala: lembra-te de onde caíste. Volte ao primeiro amor. Se levanta e continua caminhando. Glória ao nome do Senhor. Um pouco mais à frente, vai dizer: filhos de Deus, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, nós morreremos. Mas se pelo Espírito nós mortificamos as obras do corpo, nós viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Que são filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Irmãos, é maravilhoso. Você não tinha por que participar de algo tão grande, mas o Senhor na eternidade olhou Antônia, Maísa, Jane, Lúcia, Diego, Jéssica, Guilherme, Emerson. O Senhor que te conhece pelo nome. Às vezes a gente aqui não vai saber o nome de vocês, todo mundo junto. Mas o Senhor, Ele sabe o seu nome, Ele sabe por que te escolheu, Ele sabe por que te plantou neste lugar, Ele sabe por que Ele está te moldando, te aperfeiçoando, porque a glória dEle se manifesta na minha e na sua vida. E para isso nós estamos aqui de pé, para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. Para que, irmãos,
as pessoas possam ver Cristo em nós, para que as pessoas possam ver verdadeiramente: este é um filho de Deus, essa é uma filha de Deus. Meu Deus, o que essa mulher passou e ela ainda está de pé. Como é que, irmãos, a gente vai ter testemunho? Como é que eu e você vamos ter testemunho de glória se a gente não passa pela luta? Como é que a pastora pode subir no altar e contar que houve uma cura se ela não teve que passar pela etapa do exame? Como é que eu posso falar pela minha cura da coluna se eu não passei pela etapa de ir no médico humano, de ter que ser tratado com remédio, de sentir as dores, já estar encurvado? Existe todo um processo que a gente tem que passar, mas quando a gente termina, quando a gente conclui, o Senhor fala: está aprovado, está aprovado. Vem a glória do Senhor, irmãos. E muitas vezes a sua humilhação, a sua luta, ela é solitária, mas a glória de Deus, ela se manifesta publicamente. Porque assim como, irmãos, lá no secreto a gente planta, é em público, porque as outras pessoas têm que ver a manifestação da glória de Deus na minha e na sua vida. Aleluia. Então não se preocupe, irmãos, porque tudo que você está passando, essa luta que às vezes você está passando dentro da sua casa, às vezes você está pensando assim, como todo mundo já pensou: Senhor, dá vontade de largar tudo, dá vontade de ir embora, dá vontade de sair do país, dá vontade de estudar fora, dá vontade de fazer qualquer coisa. Senhor, dá vontade de fazer outras coisas lá fora, como eu um dia infelizmente decidi fazer. Só que o que o Senhor fala para mim, para você: permaneça de pé e permaneça onde eu te coloquei. Deixa eu trabalhar nas suas raízes, porque o tempo da chuva virá. Hoje você está passando um deserto muito grande. Hoje nós estamos passando muitas vezes um problema muito sério e a gente não pode nem abrir a boca. A gente não tem quem nos socorra, mas nós temos um Deus que faz tudo como Ele quer. E no Salmo 115 ainda vai ser bem específico: nós temos um Deus que é vivo e que é verdadeiro, porque os ídolos dele são prata e ouro, que são obra das mãos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco os que estão no silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Então a mesma medida que o Senhor está trabalhando na minha vida, na sua vida, te tirando todos os pesos, te tirando todos os problemas, tirando as pedras do seu caminho para você andar livremente, sem o peso do pecado, sem o jugo do nosso opressor, do mesmo jeito a nossa boca tem que estar aberta para glorificar e salmodiar o nome do Senhor. Pastor Diego, mas é difícil glorificar Deus na prova. E quem disse que era para ser fácil? Quem disse que era para ser fácil? Se o nosso próprio Senhor pediu para que o cálice passasse dele, mas se não fosse esse o caso, fosse cumprida a vontade do Pai. Se o Senhor crucificado perguntou: Deus meu, por que me abandonaste? Um pouco mais adiante nesse texto de Romanos 8, a gente vai ler uma palavra muito conhecida, porque a gente enche o peito para dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí a gente fala com voz de triunfo: eu estou com Deus e Deus está comigo. Nós andamos juntos, Deus é o cara, eu estou com Ele. Ele é o cara e eu sou humano, estamos andando juntos. Só que imediatamente no versículo 32 vai dizer o seguinte: aleluia, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará todas as coisas. Jesus padeceu, irmãos, dores absurdas, dores que eu e você às vezes não suportamos. Alguém aqui aguentaria levar 39 chibatadas? Alguém aqui aguentaria na sua cabeça em livre e sã consciência uma coroa de espinhos? Alguém aceitaria ser cuspido? Se alguém muitas vezes não te cumprimenta e chora de cara feia, já é motivo para muitas discórdias. Imagina você ser chamado de Beelzebub, aquele que é a própria divindade manifestada na terra, do seu demônio. Você faz isso em nome do diabo, e o Senhor ainda tem a paciência de ensinar: reino dividido não prospera. Então eu não faço essas coisas em nome do diabo, eu faço essas coisas em nome daquele que me enviou. Se nós pregamos, se nós cantamos, se nós ministramos, nós fazemos em nome daquele que nos enviou. Aleluia. Nós tudo fazemos para a glória de Deus. Aleluia. E em sequência, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que
pode lutar contra você, gente? Quem é que pode dizer qual é o diabo, qual é o demônio que pode se levantar e dizer: eu vou destruir esse lar, eu vou tocar no servo de Deus sem que antes o Senhor permita? Ninguém, irmãos, pode causar dano a mim e a você, porque nós somos guardados por essa aliança eterna que nós temos em Cristo. Nós temos uma aliança com Deus, e se nós andamos retamente com Ele, o sangue de Jesus nos guarda e nos liberta. E se nós passamos provação, é justamente para experimentar em nós o caráter de Cristo. Mas a diferença, pode-se até falar que o sol nasce para todos, só que tem uma grande diferença. Nós que estamos com Jesus, o sol da justiça brilha sobre nós. Alguns ainda contam com esse sol terreno. Imagina se o nosso dia, se a manifestação da glória de Deus fosse depender do sol. Então entre outubro e março não teria glória de Deus em Brasília, porque raramente o sol sai. Mas independente do tempo escuro sobre a sua vida, da nuvem preta que te rodeia, o sol da justiça está brilhando sobre a minha vida e sobre a sua vida, trazendo salvação e cura sobre as suas asas. Então ninguém pode intentar acusação contra os filhos de Deus. É Deus que nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus? É este, irmãos, que nós estamos adorando aqui. Não tem arma forjada, não tem demônio, não tem culpa, não tem doença, não tem, irmãos, culpa alguma. Como diz aquela canção O Escudo, não tem culpa que fique de pé diante de você. Não tem nada, irmãos, que resista ao poder de Deus na minha vida e na sua vida. O diabo às vezes está sem fazer nada, irmãos, e ele vai falar: eu quero atentar a vida dessa pessoa. Mas quando nós estamos guardados no Senhor e nós estamos retamente, e nós estamos seguindo o que a palavra diz, a palavra me garante: neste aí, nesse dia você não vai. Porque o Senhor, ele é muito pedagógico, gente. Até a prova que ele nos coloca, Ele sabe o que Ele está trabalhando em nós. Mas o melhor de tudo é que Ele está andando de ladinho mais a gente. Você não precisa se preocupar com nada. Desempregou, não tem problema. Se você não tem seguro-desemprego, vai aparecer o bico para você. Se você está enfermo, não tem condição, pastor, de esperar o exame do SUS. Pode acontecer o que aconteceu na minha vida. Pessoas vão lá e oferecem e te abençoam. Irmãos, o Senhor, Ele sabe como trata, mas o Senhor também sabe como restituir. Eu estive pregando em 2 igrejas sobre a palavra de Ageu. E ali, irmãos, dentro do estudo da palavra, a gente entende que aquele povo volta da Babilônia e eles têm que reconstruir aquilo que o próprio Deus destruiu. Então por que a gente tem que fazer isso? Por que o Senhor não deixou inteiro? Eles destruíram a cidade, destruíram o muro. Eles destruíam tudo, mas deixavam o templo do Senhor, deixavam a casa do Senhor em pé. Mas o que o Senhor quis ensinar para aquele povo? E o que Ele quer ensinar para a nossa vida também está dentro dessa palavra. O Senhor muitas vezes vai desconstruir coisas em nós, mas o templo que Ele vai construir, aquilo que Ele vai trazer de novo, vai ser muito melhor e muito maior do que aquilo que Ele construiu. Então não se apegue também às coisas passadas. Não se apegue ao ministério passado, não se apegue às coisas que você fez antes. Hoje o Senhor tem algo melhor e maior para você fazer. Não se apegue à enfermidade que você teve antes, porque hoje, se você está curado, se você consegue andar, caminhar, fazer o que você tem que fazer, é porque a glória do Senhor se manifestou na sua vida. E aquilo que era para te matar, hoje você tem uma vida muito melhor. Hoje, pastor Diego, eu não tenho esperança de mais nada. Eu preciso de uma oração no final do culto, para que Deus incendeie de novo o meu coração para falar: eu preciso de mais fé. Eu preciso de mais graça, porque eu já perdi tudo, já perdi a graça da vida. Já perdi tudo. Só estou existindo. Hoje é o dia do Senhor incendiar de novo o seu coração. E falar assim: independente da nuvem, independente da chuva, independente da tempestade, o meu Redentor vive. E agora na segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. No verso 36 está escrito assim, no 35, perdão: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias e somos reputados, nós somos julgados, nós somos apontados
como ovelhas que devem ir para o matadouro, mas em todas estas coisas, diga comigo, em todas as coisas, na enfermidade, na perseguição, no desemprego, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a palavra. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o que te impede, irmãos, nessa noite, de se lançar um pouco mais na presença de Deus? Qual é o medo que você tem? Porque muitas vezes a gente tem medo de Deus. Às vezes a gente se coloca numa situação assim: ah, Senhor, mas eu sou pecador. Ah, Senhor, mas eu pequei hoje. Ah, Senhor, mas eu estou com o meu coração endurecido. Ah, Senhor, mas eu estou chateado com meu esposo, com a esposa, não sei. Eu briguei dentro de casa hoje. Entregue esse sentimento limpo no seu coração e receba o amor de Deus que te aproxima da graça. O amor que fala para mim e para você: esqueça das coisas passadas e concentre-se naquelas que estão por vir. Porque o inimigo, ele quer nos distrair e fazer a gente ficar remoendo feridas. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Salmo 121, versículo 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Está precisando de socorro nessa noite? Conserve os seus olhos fixos em Jesus. Está precisando de resposta de Deus? Conserve os seus olhos fixos em Jesus. Está precisando de milagre na sua vida? Conserve os seus olhos fixos em Jesus. E para terminar essa mensagem, 2 carta aos Coríntios, capítulo 4. Diz que nós temos tesouros em vasos de barro, e no versículo 1 diz assim: portanto, visto que nós temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos e não usamos de engano para torcermos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos diante de Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Porque o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam o evangelho da glória de Cristo, este que é a imagem de Deus. Por isso nós não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo o Senhor, não como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, de Jesus Cristo. Deixe o Senhor iluminar o seu coração nessa noite. Deixe o Senhor abrir o seu coração e falar: filho, entrega hoje isso aqui, ó. Entrega no meu altar. Deixa eu cuidar de você um pouco. Às vezes a gente precisa, irmãos, viver certas coisas para que o Senhor cuide de nós. Para que a gente vá muitas vezes para o leito da UTI, do espiritual. Muitas vezes a gente está precisando de uma intervenção já. E aí os dias vão passando e você pensa assim: mas o Senhor não vai me socorrer. Ele já te socorreu, porque os olhos dele estão sobre mim e sobre você. E toda a aflição, e toda lágrima, todo choro que você tem carregado dentro de você, é noite de você soltar nessa noite diante desse altar. Porque, irmão, se a gente reter, a gente não recebe cura. Mas quando a gente confessa os nossos pecados e deixa, a gente alcança misericórdia. Versículo 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tu excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada no nosso corpo. E no versículo 17 vai dizer, em concordância com a palavra de Romanos 8,18: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna que pesa maior do que todos eles. Então imagina a balança de Deus
diante de você, e balança tem 2 pratos iguais. Às vezes está pesando tanto o seu problema, está pesando tanto a sua enfermidade, e o Senhor está dizendo o seguinte: não importa o que hoje está pesado na sua vida, o meu poder, a minha leveza, a minha glória vai fazer com que tudo que você vai viver na minha presença de hoje em diante seja muito maior do que o sofrimento. Hoje você vai olhar para a sua vida, talvez com um pouco de pesado. Daqui a um ano você vai olhar para o dia de hoje e falar: glorificado seja o nome do Senhor. E se você crê nessa noite, não precisa ser daqui a um ano. Pode ser hoje mesmo, pode ser amanhã. Se coloca de pé nessa noite. Por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, no nosso interior nós somos renovados dia após dia. Dia após dia. Então é constante, viu, irmãos? A luta pode ser constante, mas a vitória de Deus, a presença de Deus também é na nossa vida. E se a presença de Deus não tem sido constante na sua vida, eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos e a apresentar para o Senhor essa situação que tanto te entristece. Eu convido você nessa noite a apresentar para o Senhor: Pai, essa situação da minha casa, essa situação da minha família, essa situação do meu ministério, essa enfermidade, meu Deus, que eu já estou lutando há tantos anos, este problema do meu casamento que eu já estou lutando há tantos anos, eu já estou a ponto de desistir. Esse problema, Senhor, da solidão, há tanto tempo eu espero para o Senhor abrir as portas para eu encontrar alguém para casar. Eu não sei qual é o seu problema, mas o Senhor sabe. Talvez você tenha passado uma prova muito grande porque você tem deixado de confiar no Senhor. E aí Ele permite um vento muito forte para te lembrar que quem tem que estar no barco, quem tem que estar com a rédea da sua vida é o Senhor. Para você nunca se esquecer que é o Senhor que é galardoador. Às vezes a gente vai caminhando com Cristo e a gente acha que tem domínio de todas as coisas. E é nesse momento que a gente vê a vida se esvaindo muitas vezes. Para lembrar que o dono da nossa vida é o Senhor. Coloca a mão no seu coração e começa a falar com Deus. Senhor, renova as minhas forças nessa noite. Renova, Senhor, a minha vida. Transforma o meu coração, transforma o meu ser. Senhor, este problema, essa situação, Senhor, que tanto tem me causado dor. Nós já estamos há 45 dias do final do ano e talvez você tenha olhado para a sua vida, pensado nesses dias: meu Deus, esse ano não aconteceu nada, esse ano foi tão difícil, esse ano foi tão dolorido. Mas esse é o seu ponto de vista. Troque o seu olhar nessa noite pelo olhar de Cristo e comece a agradecer quantos livramentos o Senhor me deu, quantas obras foram repreendidas contra a minha vida, quantos dados o inimigo me lançou, quantas vezes o inimigo da minha alma foi requerer a minha alma do Senhor e o Senhor não deixou que eu merecesse. Quantos livramentos no trânsito, quantos livramentos do homem mau, do homem sanguinário. Às vezes, irmãos, a gente tem que amadurecer, porque a gente olha para o que nos falta e a gente não olha com gratidão para aquilo que o Senhor já nos entregou. Queremos olhar para o copo vazio, queremos olhar para a nossa vida como se estivesse vazia, e o Espírito está ao nosso lado, batendo a porta, querendo entrar, querendo fazer morada, e a nossa correria do dia a dia não deixa. E o Senhor está falando através dessa palavra para mim e para você. O tempo presente, o hoje, não se compara com aquilo que eu ainda vou trazer. O mundo pode passar luta lá fora, a economia pode estar um desastre, mas eu tenho prosperidade para o meu povo. Para de ficar assistindo o telejornal e vendo só as notícias ruins. E olha para a minha palavra, porque a minha palavra prevê os tempos ruins, mas também tem a palavra de esperança e de vida.
com dinheiro, tantos planos com algo que ainda nem chegou na sua mão. Planos, quando o Senhor fizer isso na minha vida, as pessoas verão. Aquela pessoa da minha família tem que ver. Quem tem que ver a sua vitória, quem tem que se envergonhar de ter se levantado contra você, não é a carne ou o sangue. É por isso que o salmista escreve: preparas uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Mas não são os inimigos de carne, é o diabo que tenta destruir a sua vida. É ele quem tem que retroceder, é ele que tem que se afastar do seu caminho. E ele se afasta quando você se dobra e se rende aos pés do Senhor e confia nele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Estenda a sua mão. Pai, eu abençoo a vida deste povo, assim como o Senhor tem feito na minha vida nestes últimos dias. Desperta, Senhor, em nós esse convencimento de que nós precisamos do Senhor, mas também coloca na tábua do nosso coração que o Senhor está conosco e não nos abandona, de que o Senhor é o nosso pastor, de que o Senhor tem o nosso nome escrito na palma das tuas mãos, de que todos os nossos dias estão escritos no teu livro. Lembra, Pai, a nossa alma que o nosso Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Que todos nós recebamos, Senhor, consolo, alegria, paz e esperança, em nome de Jesus. Aleluia. Adora o Senhor. Aleluia.